Olá a todos, amigos, irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós. Mais uma vez, sempre uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Deus, né? De Jesus, as leis de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês. E, mais uma vez, como a gente sempre faz toda semana, nessa continuidade, né, do nosso trabalho de leituras e comentários sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 108, chamada Um Pouco de Fermento, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, onde o apóstolo diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura e comentário sobre alguns trechos contidos na lição. E aí a lição, ela começa com Emmanuel dizendo assim: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de força projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos significantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas de nossa boca estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Alcatela-te, pois, com alimento visível que fornece a vida aos que te rodeiam. Desdobra-se nos os destinos em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Essa lição de Emmanuel, baseada nessa passagem do apóstolo Paulo, é uma lição que nos convida à reflexão sobre a importância de como as nossas atitudes podem inspirar o próximo, tanto para o bem quanto para o mal, que aí vai da nossa influência, vai de nossa escolha, de aquilo que nós refletimos do nosso comportamento. Afinal, aquilo que nós falamos ou aquilo que nós fazemos provém de dentro de nós, provém de dentro do nosso coração. Então, quando nós olhamos para dentro do nosso coração e podemos perceber aquilo que nós estamos transmitindo às outras pessoas, é uma justa oportunidade de aprendizado e de transmissão de conhecimento e de outros tipos de virtudes, se assim for o nosso desejo. Como também podemos induzir as pessoas a, digamos assim, a caminhos não muito bons, a comportamentos também não muito bons. Quis a sabedoria divina que todos nós vivêssemos em sociedade, para que um pudesse estar aprendendo e ajudando o outro. E é nessa convivência que uns vão ajudando os outros na sua evolução. Quando nós estamos, por exemplo, lá na espiritualidade, é um pouquinho diferente, por quê? Porque nós estamos próximos das pessoas de acordo com a nossa evolução. Quando nós reencarnamos aqui na Terra, no nosso caso, um planeta de provas e expiações, como a gente fala popularmente, está tudo meio junto e misturado. Temos a oportunidade de estarmos lidando com espíritos, digamos, não tão evoluídos assim, são espíritos que estão, por exemplo, nas suas primeiras encarnações, como temos a oportunidade de estar lidando com espíritos mais evoluídos, moralmente falando ou intelectualmente também. Como nós temos estudado, quem nos acompanha nos estudos, desde da época que nós fazemos o estudo do Espiritismo, do curso de orientação mediúnica, nós conversamos muito sobre isso. A evolução do espírito não tem a ver com o seu intelecto, apesar de sim, quanto mais a cada encarnação, o espírito ele vai evoluindo intelectualmente, mas tem a ver com a sua moral. E o espírito, por exemplo, velho, que nós chamamos, que já teve várias reencarnações, o espírito velho nem sempre significa ser espírito evoluído, porque muitas vezes ele pode ter tido várias encarnações, ele desenvolveu a sua inteligência, mas a sua moral nem tanto. Então, aí ele acaba utilizando dessa inteligência que ele absorveu, que ele teve, em benefício próprio. E não é esse o objetivo. O objetivo é que cada um possa não só a se ajudar na sua evolução, mas também ajudar as pessoas à sua volta.
É isso que Emmanuel começa o texto comentando um pouco sobre isso, quando ele fala: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Os nossos atos possuem linguagem positiva, nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magnetamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de força projetamos naqueles que nos cercam. Quando Jesus, naquela uma outra passagem, quando ele fala sobre, por exemplo, os profetas, que é no capítulo 21, lá ele fala sobre a diferença dos bons profetas e dos maus profetas, é um pouco isso. O profeta é um espírito de uma evolução, digamos assim, moral um pouco mais elevada. Quando ele reencarna, ele tem esse objetivo, ele assume o trabalho de ajudar as pessoas ali à sua volta, a sociedade, a se desenvolver naquela determinada área. Então a gente vê isso acontecer, aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Diversos espíritos mais evoluídos que vêm para ajudar a evoluir uma determinada área. A ciência, a música, as artes, a medicina e a religião também, que é a nossa base, né? E a gente teve vários exemplos, Jesus, Elias, né, Abraão, Moisés, Irmã Dulce, Pico Xavier, a gente tem vários exemplos de espíritos mais evoluídos que vieram para, digamos assim, nos ajudar nessa evolução. E esses espíritos a gente chama de bons profetas justamente por isso, porque eles conseguem inspirar as pessoas ali à sua volta, no caso da religião, para o bem, mostrando o caminho de Deus e inspirando as pessoas a seguirem esse caminho. A lição, ela nos chama a reflexão justamente sobre isso. A importância de acordo com o nosso momento evolutivo, de acordo com o que está ao nosso redor, ajudar, sim, as pessoas à nossa volta, inspirando as pessoas ao bem com o nosso comportamento. É a partir, sim, das nossas palavras, mas mais do que as nossas palavras, o nosso comportamento, é que a gente vai conseguir inspirar as pessoas no bem, como foi Jesus fez. Jesus, ele veio, ele pregou, ele ensinou o caminho, mas mais do que isso, ele vivenciou tudo aquilo que ele falou. E é um pouco sobre a gente, é o nosso, de acordo com o nosso momento evolutivo. A gente não vai fazer igual Jesus fez, mas a gente é capaz, de acordo com o nosso momento evolutivo, nas pequenos gestos, nas pequenas atitudes, inspirar as pessoas ao bem. Não tem aquele que a gente fala sobre a corrente do bem, quando um faz o bem, começa a inspirar as outras pessoas a também fazer o bem, de acordo com o que está ao alcance dela? É um pouco isso. Lembra que a gente comentou em lições passadas, se não me engano, há 2 semanas atrás, sobre o Sois a Luz? O ser luz, o que que é? Nada mais do que isso. A gente está inspirando o bem, inspirar virtudes, principalmente nos momentos mais difíceis. Trazer luz, trazer, por exemplo, paciência no momento onde a pessoa vive ansiedade. Trazer coragem naquele momento onde a pessoa se sente medo, com receio. É inspirar um pouco a esperança naquele momento onde a pessoa ela acha que não tem solução para o problema dela. É isso, é inspirar o bem. E é isso que a gente vai ver durante a lição, o que está ao nosso alcance, o que a gente pode fazer. Aí Emmanuel continua a lição falando, a nossa conduta é um livro aberto. Quanto de nossos gestos significantes alcançam um próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas na sua boca estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. E isso também aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que ser luz ou inspirar as pessoas ao bem é resolver os problemas dela. E é como a gente tem sempre falado, e ultimamente tem caído nas lições aqui do Fonte Viva. Não é resolver o problema de ninguém, porque mal a gente consegue lidar com os nossos próprios, quanto mais resolver o problema das outras pessoas. Jesus, que era Jesus, que foi o espírito mais evoluído que passou por aqui, ele não resolveu o problema de ninguém, apesar de ele ter feito os milagres que é contado nos livros evangélicos, muitas vezes a gente acha que as curas que ele fez foi resolver o problema das pessoas, e não é exatamente isso. Né? Quando a gente deu o exemplo, a gente leu também há semanas atrás, quando Jesus curou o cego, que o cego pediu visão para Jesus e Jesus o curou, não quer dizer que Jesus, porque o curou, resolveu o problema daquele cego. Ele continuou por estar num planeta de provas e expiações com os problemas que ele tinha ali do seu dia a dia. A diferença é que agora ele tinha o auxílio da visão física para ajudá-los na resolução dos seus problemas. Mas ele continuou com os problemas, com o aprendizado que ele precisava fazer. Então, nós não temos como resolver os problemas dos outros, não é esse o objetivo, mas podemos inspirar as pessoas ao bem. É isso que é a espiritualidade, é isso que é uma das nossas missões que estamos aqui encarnados.
ajudar as pessoas que estão à nossa volta, sejam pessoas queridas ou não, sejam pessoas conhecidas ou não, inspirando elas ao bem. E como a gente inspira ao bem? Justamente nos pequenos gestos. Não é resolvendo os problemas, mas é como Emmanuel fala aqui. Quantos dos nossos gestos significantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas na nossa boca estabelecem grandes acontecimentos? Quantas vezes a gente não consegue dar um bom dia para a pessoa e a pessoa realmente tem um bom dia? Porque a gente desejou aquilo para a pessoa de coração e foi só um bom dia. Quantas vezes a gente não está ajudando a pessoa dando só um abraço naquela pessoa? E aquilo vai ser transmitido e vai poder ajudar a pessoa a resolver o problema dela. E foi só um abraço. Então, é o que está ao nosso alcance, são as ferramentas que temos à nossa volta e da qual a gente se dispõe e pode ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Esse talvez seja um dos nossos grandes objetivos. E isso é muito mais importante e alcance, dá muito mais resolução aos problemas do que a gente possa imaginar. E nós que estamos aqui no Brasil, é uma responsabilidade, é um trabalho que a gente tem, que em outros lugares não tem, porque a gente não vê em outros lugares essa ajuda mútua que, por exemplo, existe aqui no Brasil, de cada um poder estar ajudando o outro. Em muitos lugares do mundo é cada um no seu quadrado. Não há essa interação, não há essa ajuda. Cada um está com o seu problema e é responsável pelo seu problema e pronto, e acabou. E aqui a gente tem a oportunidade justamente de estar ajudando as pessoas nos pequenos gestos. Às vezes é um favor que você faz para outra pessoa que você já vai estar inspirando bem. E você vai inspirar a pessoa naquele dia, durante o dia da outra pessoa, para que ela possa também fazer o bem a outras pessoas que passarem pela vida dela. Então é assim que as coisas funcionam, é assim que essa corrente do bem é transmitida. E a gente, como trabalhadores de Deus e de Jesus, e aqui filhos, né, de Deus e irmãos de Jesus que nós somos, e temos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo e praticando o bem, é uma grande oportunidade de a gente estar aprendendo e transmitindo, inspirando as pessoas também a fazerem o bem. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa escolha. Muitas vezes a gente pode inspirar as pessoas a praticar o mal, a continuarem a terem, a praticar as suas más paixões, por exemplo, muitas vezes a gente faz isso de uma forma inconsciente, mas a gente prestando atenção, estando ligados e atentos, principalmente no que há dentro da gente, naquilo que a gente pode fazer pelo próximo, principalmente de bem, a gente consegue mudar isso. E a gente não vai transformar a outra pessoa, porque o objetivo da transformação é dela. É ela que tem que se autotransformar, é ela que tem que fazer a mudança. A gente pode ser a inspiração para essa pessoa, o despertar para a mudança dessa pessoa. E isso às vezes acontece muito com os nossos entes queridos. Quantos dos nossos entes queridos a gente não queria que estivesse perto da gente, indo numa casa espírita ou frequentando a mesma religião que a nossa, porque a gente sabe dos benefícios, a gente sabe do bem que a gente recebe, mas não é o momento deles. E há da gente se respeitar o momento deles, mas a gente pode inspirar eles, com os nossos gestos, com os nossos comportamentos, a que essa pessoa aos poucos possa prestar atenção e no momento oportuno, quando ela achar que ela deve fazer, fazer a mudança dela. Não é a gente dizer para outra pessoa fazer, mas a gente, com os nossos atitudes, com as nossas palavras, inspirar a pessoa à reflexão para que ela, no momento oportuno, de escolha dela, faça ou não a mudança da qual ela precisa fazer. Continuando a lição, Emmanuel aqui ele fala, é, dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não nos dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Alcatara-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobra os destinos de corrente, fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Mas a palavra desse trecho que a gente começou a ler, onde fala que dirigentes arrastam dirigidos e servem espíritos administradores. Isso também é muito importante. Por quê? Muitas pessoas acham que, ou vamos dizer assim, ocupam um lugar, uma posição social, digamos assim, mais destacada, e às vezes a gente tem um julgamento errado de que, assim, é, elas, elas, digamos assim, estão nessa posição por mérito delas ou por algum tipo de, digamos assim, digamos assim, é algo que de presente que a espiritualidade deu para elas, já é algo
que prova a evolução dessas pessoas, e não é isso. Muito pelo contrário, é uma grande assim responsabilidade dessas pessoas, porque elas foram colocadas nessa posição pela espiritualidade justamente para poder inspirar as pessoas ao bem. Mas como a gente está lendo, e a gente leu, e a gente conversou no começo da nossa lição, muitos desses espíritos acabam se utilizando dessa posição em benefício próprio. No máximo, em benefício das pessoas que estão ali à sua volta, da sua família. A gente vê muito isso. E, na verdade, não é esse o objetivo. O objetivo desses espíritos é justamente com essa posição social de poder abranger várias pessoas ao mesmo tempo, inspirar as pessoas ao bem, guardando as proporções, é um pouco como Jesus fez. Ninguém está comparando nenhuma pessoa desse momento com Jesus. Mas é um pouco, de uma forma grosseira, é um pouco isso. Muitas vezes essas pessoas são colocadas nessa posição justamente com um objetivo, com a oportunidade de ajudar essas outras pessoas, de inspirar as outras pessoas ao bem. E elas acabam, digamos, se utilizando disso em benefício próprio. E elas vão ter que, digamos assim, responder isso perante as leis de Deus, dessas responsabilidades. Isso é responsabilidade de cada um. Mas elas teriam essa oportunidade de fazer isso. Mas não é porque elas estão nessa posição que só elas podem fazer, não. Como Emmanuel fala aqui, né? Servos, espíritos administradores. Então, as pessoas que estão numa posição social, digamos assim, vamos falar assim, mais embaixo, numa posição não tão destacada, elas podem também inspirar o bem. Não só ao bem para as pessoas que estão acima dela, mas pessoas que estão ao redor dela. É o nosso caso, é o que a gente pode fazer. Às vezes a gente não tem como influenciar as pessoas da cidade, do estado, do local onde a gente vive, mas a gente pode ajudar inspirando bem as pessoas da nossa família. A gente pode inspirar o bem, ajudar as pessoas que estão à nossa volta, na escola, no nosso trabalho, numa faculdade. Esse é o nosso objetivo, é o que nós podemos fazer, é o que está ao nosso alcance. É isso que a espiritualidade espera de nós. A gente não precisa ocupar uma posição social de destaque para a gente poder influenciar as pessoas ao bem. Não, não é necessário. A gente pode fazer com o pouco que a gente tem, com as pessoas que estão à nossa volta. E a gente já vai estar colaborando com o trabalho de Deus de espalhar o bem a todos. Esse é o nosso objetivo, esse é o que está ao nosso alcance. Tem um momento num livro, eu não vou, infelizmente, eu não vou lembrar o nome do livro, tenho uma grande dificuldade de lembrar nomes de livros, mas há uma história que conta que uma vez Chico ele estava saindo da sua casa e uma pessoa já estava saindo de sua casa meio atarefado, atrasado para o trabalho. E aí uma pessoa o encontrou no meio da rua e foi conversar com ele pedindo uma ajuda. E Chico já foi meio que dispensando, porque ele estava atrasado ao trabalho. E aí, Emmanuel, ele, naquele momento, observando isso, chamou a atenção de Chico e pediu para que Chico não desse as costas para aquela pessoa e ajudasse e ouvisse aquela pessoa. E Chico, meio contrariado ali, né? Mas acabou, digamos assim, aceitando o conselho de Emmanuel e parou ali e ouviu aquela pessoa. E aí, conta que depois que Chico saiu ali daquela, né, terminou, né, a conversa ali com a pessoa e foi saindo e voltando para o caminho do seu trabalho, Emmanuel pediu para que ele olhasse para trás. E com a mediunidade de Chico, ele pôde ver a energia, a gratidão que saía daquela pessoa por Chico ter parado ali aquele momento, né, e ter dado a atenção àquela pessoa. E ele pôde ver no caminho ali a pessoa seguindo o caminho dela, o rastro da energia boa, de gratidão que aquela pessoa deixava por Chico ter atendido. No nosso caso, a gente não tem a capacidade da gente enxergar o bem que a gente está inspirando a pessoa a fazer. E também não é, digamos assim, a nossa obrigação e não é o objetivo. A gente deve se preocupar no que a gente está inspirando a pessoa a fazer. A gente está inspirando a pessoa a ter mais coragem, a gente está inspirando a pessoa a ter um pouco mais de paciência, a gente está inspirando a pessoa a ter um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, a gente está inspirando a pessoa a seguir um caminho melhor. É esse o nosso objetivo. Não tem como a gente medir isso, a gente inspirou mais ou a gente inspirou a menos. O objetivo é, a gente está inspirando bem, mesmo que seja pouco, mesmo que seja com uma atitude, um sorriso, um abraço, um bom dia, é o que a gente está fazendo, esse é o caminho. Então, se nós estamos fazendo, isso indica que a gente já está seguindo um caminho um pouco melhor. É esse o nosso objetivo, é isso que está ao nosso alcance. E como mesmo a lição termina, fala, a gente não precisa se preocupar no que a gente está fazendo, se isso vai voltar para nós. Não é esse o objetivo, não estamos fazendo, buscando algo em retorno.
mas que isso automaticamente, por ser lei de Deus e ser energia, isso vai voltar para nós. Então, quanto mais estivermos inspirando as pessoas ao bem, mais estivermos inspirando as pessoas a desenvolverem as suas virtudes, ajudando as pessoas nos seus momentos mais difíceis, quando for o nosso momento de dificuldade, de adversidade, for o nosso momento de precisar de ajuda, não tenhamos dúvidas, a gente também vai receber. Talvez não seja do momento que a gente estava esperando, ou do jeito, ou de quem, mas que ela vai vir, porque a gente plantou isso. Então, o nosso objetivo é prestar atenção no que estamos fazendo, naquilo que nós estamos plantando, que automaticamente, em favor do próximo, em favor de nós mesmos, isso no dia da manhã vai voltar para nós e vai nos ajudar a continuar a nossa caminhada quando for a nossa vez, a nossa necessidade, quando nós estivermos precisando de ajuda. Então é isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. Fica para nós essa reflexão, essa semana, essa vivência para nós, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos inspirando as pessoas. Estamos inspirando as pessoas a terem um pouco mais de coragem, um pouco mais de resiliência, resignação, um pouco mais de fé, né, um pouco mais de coragem, ou a gente ainda está inspirando as pessoas a continuar a ser elas mesmas, ou a gente não está prestando atenção nessa oportunidade bendita que a gente está tendo de estar ajudando o próximo que está à nossa volta, independente de ser uma pessoa querida ou não. É uma oportunidade que a gente tem e que a espiritualidade conta muito conosco. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo, a gente está prestando atenção durante essa semana de como está sendo realizado esse trabalho na nossa vida. Espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus, desejo a todos uma semana muito abençoada, cheia de saúde para todos e que, se Deus assim nos permitir, possamos nos encontrar na semana que vem mais uma vez. Até lá, então, que Jesus abençoe a todos. Uma semana muito abençoada a todos. Fiquem com Deus.